Vamos conhecer como foi criado o relógio e a necessidade de medir o tempo. Há 6.000 anos, o homem começou a medir o tempo em relação ao espaço, observando os fenômenos naturais que se repetiam em ciclos constantes, provavelmente com bastão fincado na terra ou tronco de árvore iluminados pelo sol, projetando suas sombras no solo. Observou que o movimento dessas sombras era o próprio transcorrer do tempo. O gnomon consistia em um obelisco que, iluminado pelo sol ou pela lua, projetava uma sombra que se movia com o passar das horas e entre o seu ponto inicial e o seu ponto final. Relógio solar mede a passagem do tempo pela observação da posição do sol. Os tipos mais comuns são os relógios de sol de jardim. São formados por uma superfície plana que serve como mostrador, onde estão marcadas linhas que indicam as horas, e por um pino ou placa, cuja sombra projetada sobre o mostrador funciona como um ponteiro de horas em um relógio comum. À medida que a posição do sol varia, a sombra desloca-se pela superfície do mostrador, passando sucessivamente pelas linhas que indicam as horas. Os relógios de água, clepsidras. A necessidade de possuir um meio de medir o tempo em intervalos menores, independente das condições do clima, o homem criou a clepsidra, também chamado de relógio d'água. A clepsidra se baseava no princípio do escoamento do líquido de um recipiente, gota a gota, por um furo na sua base, entre o ponto em que o vaso estava cheio até ficar completamente vazio. Relógios de areia, ampulhetas. Surgiu na mesma época do relógio de água. São dois recipientes de vidro ligados pela vértices, havendo entre ambos um pequeno orifício que se ligam, pelo qual a areia escoa devido à ação da força da gravidade, do recipiente superior para o inferior. Quando a areia desce, termina a medição do tempo. A ampulheta, então, é virada, iniciando-se novo ciclo de medição. Relógio de vela. Compreendia uma vela normal, demarcada com uma escala horária, servindo também para iluminação. Foi bastante usado nas cortes europeias. Relógio mecânico. Os primeiros relógios mecânicos provavelmente foram construídos pelos asiáticos. Contudo, ainda há controvérsia sobre a construção do primeiro relógio mecânico. O Papa Silvestre II é considerado seu inventor no ano de 990. Em 1510 surge o primeiro relógio de bolso, inventado por Peter Heinlein de Nuremberg. Eram muito raros e tidos como verdadeiras joias, pois poucos tinham um. Até que em 1595 Galileu Galilei descobre a lei do pêndulo. Com os relógios mecânicos surge uma grande variedade de técnicas que registro de passagem do tempo. Relógios mestres secundários. Por volta de 1820, sofreram grandes aperfeiçoamentos e podem comandar muitas centenas de relógios secundários, sendo essencialmente destinados a locais onde se torna importante a hora unificada, como estações, escritórios, indústrias, edifícios, escolas, etc. Relógios a quartzo. Nos anos mais recentes, a indústria relojoeira tem mostrado profundo interesse na obtenção de novos meios de melhorar a precisão na marcação do tempo. O cristal de quartzo começou então a ser adotado também na produção de relógios de pulso. Assim, os relógios com cristais de quartzo dominaram uma parte considerável do mercado. Relógio atômico é mais preciso que o relógio a cristal de quartzo. É bastante caro e de produção extremamente limitada, sendo especialmente destinado a observatórios, com a finalidade de marcação de tempo de extrema precisão. A evolução do
relógio atômico no futuro ainda não é certo.